Olá pessoal, aqui é o professor Ariel Menezes e estamos em mais um episódio da série de Construindo aplicação web com área logada do zero. E nesse vídeo a gente vai falar sobre como se conectar ao PostgreSQL com o Node.js, migrando do MongoDB para o Postgres. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer aqui é: por que usar um ao invés do outro, ou qual usar? E a resposta para isso é: depende do projeto, depende do que você quer, do quão rápido sua aplicação vai crescer, quantas mudanças você espera que ela vai ter ao longo do tempo. Então, vai variar muito isso aí, vai depender muito do desenvolvedor. De uma forma geral, o MongoDB acaba sendo um pouquinho mais fácil, e o Postgres acaba sendo ali, o Postgres, por ser um banco relacional, ele acaba sendo um pouquinho mais chatinho de usar, mas vai muito do projeto ali. E aí eu estou trazendo os dois aqui para você ter uma ideia e poder escolher aqui qual se aplica mais ao seu projeto ali, à sua situação. Então, vamos iniciar aqui, criando um novo repositório específico para ele, e a gente vai fazer meio que uma cópia do repositório já existente. Então, a gente vai copiar aqui esse Express MongoDB e vai mudar apenas para ser PostgreSQL. A gente vai deixar ele inicialmente vazio. E aí vamos fazer as mesmas coisas que a gente fez no outro projeto, Vamos criar um discussions, vamos adicionar aqui para ele sugerir o update por requests, vamos automaticamente deletar head branches. Deixa eu ver aqui. Nesse momento inicial vou deixar ele aqui como privado. Vamos criar aqui também proteções para as branches. Em /dev. Vou deixar ela como ativa. Para as branches default e branch dev. Vamos adicionar aqui para ser necessário por request. E deixa eu ver, block false push, restrict deletion, pronto. Vamos criar o branch rule set. Como o repositório está privado, ele não vai deixar nesse momento, mas uma vez que ele se torne público, ele vai funcionar. Aí vamos aqui em create code space, inicializar um code space aqui. E vamos clonar esse repositório. Nesse momento ele está como privado, eu vou colocar ele aqui como público momentaneamente. E aqui esse repositório public, só para poder clonar. Vou clonar ele via HTTPS. Depois aqui o git clone HTTPS. Apenas para conseguir trazer ele, Então já consegui clonar, agora eu vou retornar ele para privado momentaneamente. Pronto. Eu vou remover isso aqui tudo de dentro dessa pasta interna para a pasta externa. Talvez eu vou fazer assim para ver se consigo movê-los mais rapidamente. A interface gráfica não está funcionando bem. Pronto, faltam só esses dois arquivos. E aí, antes de seguir, vamos testar se ele ainda está funcionando, Então, vamos rodar um npm aqui para instalar as dependências. Enquanto a gente duplica aqui o .env. Dependências instaladas, vamos rodar um npm run start database. Ele vai baixar o banco de dados. Enquanto ele baixa, a gente vai gerar a secret key aqui pra gente. Então vai ser o npm com generate secret key. Vamos copiar essa secret key e colocar aqui dentro do nosso .env. Ele está terminando de baixar aqui o Mongo. E é isso apenas para a gente ver que ele está funcionando e poder testar ele aqui antes de seguir para a próxima etapa de desenvolvimento, Então, enquanto ele está baixando o MongoDB, vamos apenas comitar isso aqui tudo. Então, fazer um
Alterar aqui o package.json versão para 0.0.1, apenas porque é um projeto aqui muito padrão, inicial que a gente está usando. Git add ponto, git commit m add initial project files. É um novo projeto, ele vai iniciar aqui do zero mesmo. Fazer um git push direto da main mesmo. E apesar de a gente ter adicionado o rule set, ele não vai ser forçado nesse momento, porque o repositório está privado. E a gente não está seguindo o git flow, justamente porque não tinha nada no repositório ainda. A partir desse momento, novas features vão seguir o git flow. Vendo aqui, o banco já subiu. Vamos abrir aqui a nossa interface do MongoDB. Está funcionando. Vamos fazer um npm run start app. Você conectou o banco de dados, vamos dar F5 aqui. Criou o database, criou a collection users. Então ele está funcionando dentro do esperado. Vamos lá no GitHub. Então o código base já está aqui dentro do esperado. Vamos criar a nossa release inicial aqui. E prontinho, pronto para iniciar aqui o trabalho de fato. Então a primeira coisa que a gente faz, a gente quer o Docker Compose YAML com PostgreSQL. Então vamos pesquisar PostgreSQL Docker Compose Example. Então, por exemplo, vamos ver o primeiro aqui, o do Medium. Então tem alguns comandos SQL aqui de exemplo, e aí tem um Docker Compose YAML aqui, que possivelmente irá funcionar para o Postgres, mas não basta ter o Postgres, a gente quer uma interface também, para a gente conseguir acessar ele. Vamos ver aqui o segundo exemplo, que é um GitHub. Também está aqui a imagem oficial. Então aqui do GitHub tem o Postgres, tem o pgadmin, tá com cara de que vai ser um projeto que vai ser interessante para a gente. Deixa eu ver aqui no Docker, na página principal do Docker, página oficial. Então não parece que tem um Docker Compose YAML do jeito que a gente está querendo, né? Apesar de que esse admin, né, talvez funcione, mas eu acho mais interessante o pgadmin. Então vamos copiar aqui o pgadmin. Vamos substituir o que a gente tem aqui. Vamos observar aqui, ó, que tem algumas variáveis de ambiente aqui já preparadas. Então tem o Postgres User, tem o Postgres Password, vou botar como mesmo aqui. Tem algumas variáveis aqui embaixo. Para o pgadmin a gente não se importa muito. Agora esse daqui a gente precisa para nossa aplicação. E aqui algo que a gente pode observar é que esses dois pontos traço, ele diz que se essa variável de ambiente não existir, essa segunda aqui será usada como padrão. Mas ela vai existir, a gente vai substituir aqui. Ó. O MongoDB não será mais usado. Então vamos ter o Postgres User, Postgres Password, Postgres DB, Postgres Host e Postgres Port. Então já temos aí o padrão do que a gente queria. E uma variável a mais que a gente pode utilizar aqui é justamente essa do PostgreSDB. A gente vai colocar aqui, ó, PostgreSDB. Vai ser a mesma coisa aqui também. E aqui embaixo, a porta externa é interessante, já que a gente vai definir a porta para nossa aplicação acessar o banco de dados, a gente define aqui para que o banco de dados seja gerado com a porta que a gente for usar também. Então, PostgreSport. Pensar que se tem algo mais interessante aqui que a gente possa adicionar. Acho que por hora é isso. Vou tirar esse version aqui de cima, porque geralmente o Docker Compose fica reclamando, por isso esse version não ser mais utilizado hoje em dia. Está depreciado. E agora, com as variáveis de ambiente configuradas, vamos rodar um npm run start database. Na verdade, faltou derrubar aquele banco de dados antigo, né? Então, vou matar aqui rapidamente. Em vez de ser start database, vai ser um stop database. E eu acho que ele não matou, porque a gente subscreveu aqui, então só vou dar um Ctrl Z rapidinho. Ele tenta matar apenas o que está dentro do Docker Compose YAML. Agora vamos reescrever. Docker PS, só para ter certeza, não tem nada lá. Agora vamos fazer o start database com os bancos novos. E aí estamos baixando o Postgres em si e o pgadmin, né, o Postgres admin, que é uma interface gráfica para a gente acessar o banco de dados Postgres. Então é parecido com o Express, com o Mongo com o Mongo Express. Então o Mongo é o banco de dados em si,
MongoExpress é a interface visual que a gente utiliza para acessar o banco de dados. Mesma coisa que Postgres é o banco de dados em si, PGAdmin é a interface visual que a gente utiliza para acessar o banco de dados. Então já subiu aqui, tá na porta 5050, e o Postgres está na porta 5432, que é a padrão. E algo que você vai observar vai ser que se você acessar a página assim que ele sobe, geralmente ele não vai estar funcionando, porque mesmo que ele tenha terminado de liberar a porta aqui para ser acessada, ele ainda está em processo de subir a aplicação dentro do container. Aí, se você esperar alguns segundos, até um minuto do F5, geralmente ele vai já passar a funcionar logo em seguida. Você perceber que ele está muito nessa tela branca aqui, você está dando F5, ele continua nessa tela branca, então provavelmente está faltando essas duas variáveis de ambiente aqui. Então, você adiciona elas, derruba o banco de dados, sobe novamente com essas variáveis setadas, aí espera um tempinho, aí novamente vai dar esse erro, dá F5 novamente, e aí assim que o container terminar de carregar, é para ele conseguir acessar a página. E aí pronto. Ele perde essa senha aqui, pode botar 1, 2, 3, 4, apenas para não ficar aparecendo esse pop-up. E a gente vai ter aqui, né, nossa interface gráfica. Então vamos adicionar um novo servidor. Vamos colocar aqui um nome qualquer, então Postgres Example Server. E aí temos que configurar a conexão. Então a conexão aqui geralmente seria localhost. Só que dentro do container, então dentro do Docker Compose YAML, isso aqui ele não vai estar no localhost. Então a gente tem o Postgres, e o host dele é chamado Postgres, e o pgadmin, cujo host é chamado pgadmin. Então a gente vai colocar aqui Postgres ao invés de localhost, e demais informações vai ser a padrão lá das variáveis de ambiente. Então a porta vai ser 5432, o username Postgres, aí o banco de dados a gente colocou aqui como padrão Postgres também, e a senha também vai ser Postgres. Vamos salvar. E ele se conectou aqui, ó, sem problemas. Então vamos abrir Databases, temos um banco de dados chamado Postgres, e ele não vai ter nenhuma tabela, não vai ter nenhuma informação ainda. A gente vai vir aqui em Schemas, Public, Tables, e ainda não existe tabelas nele. Pronto, mas já temos o banco de dados e a interface visual configurada para a gente acessar o banco. Agora a gente vai adicionar na nossa aplicação em si. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser configurar a questão de conexão. Então a gente não vai ter mais Mongoose, então vamos até remover aqui, ó, Mongoose de nossa lista de pacotes. E os pacotes que a gente vai estar utilizando para ir aqui, vou até remover apagar o Node Modules. Os pacotes que a gente vai utilizar agora são outros pacotes, vão ser três. Vai ser o PG, então npm install PG, vai ter o PG-hstore e o Sequalize. O Sequalize ele vai ser para nos auxiliar a estar se conectando, não necessariamente só se conectar, mas fazer chamadas para o banco de dados, gerar as models e algumas coisas que só o Mongoose sozinho já conseguia fazer pela gente. A gente vai precisar desses três. Então, adicionamos os três, apareceram aqui já no package.json. E agora a gente vai configurar aqui essa parte. Então vamos apagar isso aqui tudo. E aí a gente vai começar escrevendo só a configuração. E aí isso aqui vai ser algo que vai ser diferente, né? No MongoDB, né, com o Mongoose, a gente faz toda a questão de conexão aqui dentro. E as models, elas já vão ser só a definição das models. A gente vai ter que fazer algo a mais lá com as models. Então a gente vai fazer aqui um const dbconfig. E aí a gente vai fazer toda essa parte aqui, ó, de host, de usuário. E aí a gente vai fazer isso aqui, só que fazer em versão diferente, né? Então vai ser Postgres user, Postgres host. Então estamos mapeando lá das nossas variáveis de ambiente para variáveis locais. Password, database, port, dialect, pool. Então recomendo vocês instalarem o Copilot, ele vai ajudar vocês bastante nessa questão aqui. Não vou colocar essas variáveis padrão aqui, vou dar de ideia. Pega só as do env, remover isso aqui do login. Vou adicionar essa variável de ambiente aqui do dialect também. Na verdade eu vou deixar essa aqui padrão, porque vai ser só Postgres mesmo, por exemplo. E tem essa questão aqui do pooling. O pooling ele é a quantidade de conexões
que você vai poder ter ativo ao mesmo tempo. O MongoDB também tem isso, mas esse aqui é mais importante ainda da gente entender sobre ele, porque no Vercel, e por ser a característica de como o Vercel existe, ele não é como se fosse uma máquina qualquer só rodando no servidor o tempo inteiro. Ele é uma Lambda Function, né? Então uma fórmula do AWS específico de fazer os servidores ali para a gente. E devido a como ele funciona, pode dar alguns probleminhas com essa questão de pooling. Isso é comum lá, e isso depende de linguagem, né? Já coloquei servidor em Python lá, que também dava problema de pooling com Postgres. E isso a gente vai configurar aqui, né? Então a gente vai fazer um max pooling de 2, o mínimo de pooling de 0. Esse aquário aqui, em vez de ser 30 segundos, vai ser 3 segundos. O idle vai ser 0. E a gente vai adicionar um de evict. Evict de 8.000, que vai ser 8 segundos. Isso aqui para quê? Para a gente poder ter um pooling de 0, ou seja, se a gente passar muito tempo sem se conectar com o banco de dados, todas as conexões vão poder ser extintas. A gente vai ter no máximo 2 conexões, então geralmente vai ser a última vai estar sendo extinta e vai poder criar uma nova. Esse evict aqui é o tempo máximo que a gente vai poder estar matando uma conexão. Então, é uma conexão que vai existir por até 8 segundos. Por que 8 segundos? Porque não é para demorar mais do que isso. E no Vercel, nossas funções elas podem rodar por até 10 segundos por padrão. Dá para você controlar esse tempo lá no Vercel, mas a configuração padrão é 10 segundos, então vamos deixar aqui de 8 segundos, porque geralmente um projeto nosso pessoal não vai demorar mais do que 8 segundos para fazer uma busca no banco de dados. Esse idle aqui é o tempo que essa conexão vai poder ficar parada, então, ou seja, parou de fazer requisição para o banco de dados, ele já vai começar a matar essa conexão aqui. Então, esse aquário aqui, ele vai ser o Sequelize perguntando aqui, ó, tem conexões disponíveis? Então, digamos que tem uma conexão ali no pool de conexões disponíveis. Ele vai esperar até 3 segundos dessa conexão ali. Se até 3 segundos essa conexão não estiver disponível, né, digamos que ela está em uso. Se ela não estiver disponível em 3 segundos, ele vai tentar criar uma nova. Se ela estiver disponível nesse tempo, ele vai passar a usar ela e não vai criar uma nova. Então, apenas essa questão aqui, para a gente não passar muito tempo esperando pelas conexões e já tentar já dentro dos 10 segundos ali. Então, essas configurações aqui básicas, isso aqui pode ajudar a funcionar melhor ali dentro do Vercel. E agora a gente vai criar a questão aqui de fato, mudar nossas models para se conectar com o, o PostgreSQL. Então, aqui a gente está utilizando o Mongoose ainda. Então, uma coisa que a gente vai fazer agora mais vai ser criar um index.js dentro das models que vai configurar de fato essas models. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser importar o dbconfig aqui, né? Então, config db from database barra config db. E aí vamos importar o Sequelize. E aí a gente vai instanciar o Sequelize. Então, ele já consegue imaginar aqui tudo que ele vai precisar. Então, vamos ver se é isso. Então, a gente vai configurar o database. A primeira coisa aqui é passar banco de dados. Deixa eu só verificar. Database, beleza. Então, a gente vai passar aqui o banco de dados que a gente vai estar utilizando. Vamos passar o usuário e a senha. Isso aí na parte mais externa. E a gente vai criar um objeto que vai ter o host. Vamos ter o dialeto que ele vai estar usando, a porta que ele vai estar se conectando e outras informações relacionadas ao pulo. Então, só mapeando, trazendo lá aquela configuração. E aí, isso aqui é tão específico, né? A gente está trazendo de lá para cá, né? Só refazendo, que pode ser comum numa configuração aqui de banco de dados com o Postgres, que essa parte aqui ela não seja chamada de database, ela seja chamada de config. Isso aqui seja o db.config. Então, tudo certinho aqui. Nomear. Prontinho. E aí, uma vez que a gente tem o Sequelize aqui instanciado, a gente vai fazer uma instanciação aqui de um objeto para o banco de dados. E aí, dentro desse objeto, a gente vai adicionar o Sequelize que a gente instanciou aqui. Então, a gente vai adicionar a classe do Sequelize e a instanciação do Sequelize. E aí,
a gente vai fazer a questão aqui de importar nossas models, passar como parâmetro o Sequalize, e a gente vai fazer isso para todas as models. E já vi alguns exemplos, por exemplo, de repositório que, por você ter que fazer isso aqui manualmente e adicionando isso aqui para todos os repositórios que você for, todos os modos que você for adicionando, já vi fazerem meio que um for loop para ir adicionando isso. Ele automaticamente vê todos os arquivos que existem aqui que não são index e fazendo isso aqui com todos esses arquivos. Nesse momento a gente vai chegar aqui no mais padrão e simples mesmo, que vamos fazer aqui o export default db. E aí vamos configurar nosso usuário aqui para seguir o padrão. Então a gente vai fazer aqui um pouquinho diferente, né? A gente não vai ter mais esse mongoose. E vamos fazer aqui ó, algo bem diferente. Vamos fazer já diretamente aqui um module.exports e fazer uma arrow function aqui, que vai receber o Sequalize, os dois Sequalizes. Então, temos aqui, instanciamos o usuário, definimos ele com o nome que ele vai ter no banco de dados. Então, essa tabela vai ser chamada de user e as colunas que ele vai ter. Então, vai ter a coluna ID, que vai ser um inteiro que se auto-incrementa, que vai ser uma primary key. Então, você precisa ter um conhecimento básico ali de modelagem de banco de dados, um conhecimento prévio. Vamos continuar ali com username e password. Ambos vão ser strings. Nenhuma delas pode ser nula e username vai ser única. Então, no final aqui nós retornamos esse usuário. Aqui a gente está fazendo o import e instanciando, passando os parâmetros aqui do Sequalize, que a gente instanciou aqui. E esse usuário que é retornado, ele é salvo dentro do DB. E aí a gente vai poder fazer o db.user ali no lugar onde ele é chamado, para ele ser utilizado ali para, por exemplo, salvar no banco de dados, pesquisar e tudo mais. Então vamos testar aqui na nossa controller, usuário. Então, deixa eu pensar aqui. Em vez de fazer user, a gente vai importar o banco de dados do index da model. Então, db from model index. E aqui vamos fazer um const user db.users para ver se a gente pode manter como está ali embaixo. Mas para a gente não ter que fazer isso em todos os lugares, vou adicionar só db user mesmo. Então, vamos pesquisar user. Então aqui vai ser db.user create db.user users no plural. Find one. Vamos ver se tem algum outro user ponto aqui. Não tem. Então temos o db.users.create e db.users.findOne. E curiosamente ele é bem parecido, né, a forma como ele funciona. Então vamos rodar aqui nosso servidor e ver ele dando erro aqui, né? Mas vamos ver qual erro ele vai dar nesse momento. Então já está com o banco de dados rodando, então vai ser um start app. E aí vamos debugar eles aos poucos. Então, primeiro aqui uma questão de import. Ele não está achando config db, porque a gente mudou o nome para config. Porque ele não vai ser db.connect dessa maneira, porque essa era como funciona dentro do MongoDB. A gente vai importar aqui do models/index.js, e aí ao invés de ser db.connect vai ser db.sequalize, e aí é um comandinho padrão do Sequalize, esse sync
ele vai ajudar a gente ali a sincronizar com o banco de dados. Então ele meio que vai criar as tabelas para a gente, caso elas não existam. Deixa eu ver aqui. Se der certo, ele vai falar que database synced successfully. Se der errado, ele vai reclamar aqui pra gente. Ajustamos isso. Próxima reclamação. Export default. A gente conseguiu fazer o import. A gente não consegue importar desse jeito, então, como a gente falou que esse aqui é um type module, a gente vai ter que fazer o import de uma maneira diferente da que o Copilot sugeriu pra gente. E aí é a forma padrão, né? Então a gente vai fazer um aqui em cima import user from user.js. E aqui embaixo a gente vai fazer um user. E lá nesse user.js a gente vai ter que exportar export default. Então, tá reclamando agora de questão de variável de ambiente. Então assim tem que ser um string. Então, process.env.postgrespassword. Vamos ver aqui no index se ele está pegando dbconfig.password. Está. Então é para ser um string. Então vamos pensar aqui um pouquinho mais, está com problema de sincronização. Talvez eu não esteja conseguindo acessar as variáveis de ambiente a tempo. Então, ao invés de configurar as variáveis de ambiente aqui, vou colocar para configurar as variáveis de ambiente antes de inicializar o banco de dados. Isso aí teria que ser lá nas configurações. Ele precisa do process env aqui. Pronto. Então ele não estava conseguindo identificar as variáveis de ambiente, aí agora conseguiu. E aí ele já fez aqui algumas questõezinhas aqui de gerar tabelas pra gente. Então ele fez um create table. Então vamos lá no pgadmin e vamos dar um refresh aqui, ó. E aí nossa tabela de usuários já existe. Vamos ver se a gente consegue ver a tabela aqui. Deixa eu lembrar aqui qual é a parte. View all rows. Pronto. Aí conseguimos ver, ó. Tem o ID, username, password, e aí ele já vem com o padrão com created at, updated at. Então são as colunas que a gente gerou. Será que ele vai funcionar? Então vamos tentar aqui fazer nosso source example requests, fazer o post aqui e registrar o usuário. Vamos ver se ele registra. O usuário registrado com sucesso. Vamos executar aqui o script para ver se ele consegue pesquisar.
Então ele deu um user registered successfully. Deixa eu ver aqui. O que é que ele faz no controller de registro? Faz um db.create console log saved user. Pronto, ele tá dando aqui algumas coisinhas. Bora ver o que ele fala. Então tem as mensagens. Vou apagar aqui os dois lados. E isso aqui é normal, pessoal. Vocês, no processo de desenvolvimento de vocês vão ter que fazer exatamente isso. Ficar olhando, testando, entender onde é o erro. Aqui, por exemplo, o erro é porque ele está pegando o endpoint aqui do Vercel em vez do local. Bora lá. Então, the user registered successfully. Vamos dar uma pesquisar aqui de novo. Usuário criado. Se a gente executar novamente, ele deu erro, validation error. Por quê? Porque já existe um usuário, ele é para ser único. Agora vamos fazer o de login, para ver se a gente consegue fazer login. Então db.users.findOne não existe, então a gente vai ter que ajustar esse findOne. E nesse mais select password, isso aqui não existe no que é do MongoDB. Então vai ser .find. Pronto, talvez findOne exista, só não existe com aquele .select daquele jeito. Pronto, funcionou, né? Então findOne where username. Então trouxe o token, vamos copiar esse token aqui e colocar no nosso get. Bora fazer primeiro aqui o get inválido, só para ter certeza. Então source example requests get secure endpoint, aí falhou autenticar. Se botar um token inválido, ele falha autenticar também. Então, esses dois tokens são inválidos, né? Adicionei um token válido. Então, endpoint seguro. Então a gente conseguiu com sucesso alterar de um MongoDB para um PostgreSQL e fazer os ajustes mínimos aqui nos endpoints. Então, que ajustes foram esses? A gente modificou aqui nosso dbconfig. Deixa eu dar um add aqui em tudo. Então, a gente apagou a parte do database, renomeou e adicionou um dbconfig, que é só literalmente a configuração mesmo das variáveis. O nosso user controller, a gente mudou aqui para pegar a constante do banco de dados de outro arquivo, em vez de a model diretamente. Apesar de que a gente está usando a model ainda, mas de uma forma diferente aqui. E aqui a gente fez essa mesma alteração e apenas mudou aqui o findOne para fazer um where username. A gente adicionou essa configuração aqui da index.js na model, que instancia o Sequelize, passa as variáveis dele e configura aqui o banco de dados aqui com as models. A gente fez o ajuste da model para ficar de acordo aqui. Então fica relativamente parecido, né, as coisas, mas a gente colocou o ID aqui também e fez a definição aqui diretamente, né? Aqui são duas partes, né? Tinha o user schema e a model aqui embaixo passando o user schema. Aqui a gente fez diretamente aqui com o Sequelize define user e pronto. E a parte de conexão também a gente faz um pouquinho diferente para ele se conectar aqui e gerar nosso sincronizar ali com o banco de dados, né? Então, no caso, a conexão de fato é o Sequelize que já faz aqui quando a gente instancia. E essa parte aqui, ele faz o Sequelize sincronizar as models que a gente tem criadas no nosso serviço com as tabelas que tem no banco de dados. Então ele cria as tabelas. E aqui apenas nada demais. Um Docker Compose novo. E um ajuste aqui, né? Removeu o Mongoose e adicionou o MongoDB aqui dentro das variáveis. Então, pessoal, já fizemos aqui todo o processo aqui de substituir, trocar um pelo outro. Então completamos aqui com sucesso. Próximo vídeo vai ser colocar isso aqui no Vercel e fazer ele funcionar no Vercel. Então, do jeito que ele está aqui ainda, ele ainda não funciona. Uma questão ali simples que a gente vai ajustar rapidinho no próximo vídeo e colocar para funcionar no Vercel. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.